Vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa gravação, nosso 7º dia de aula, Teologia Sistemática 2. Teremos hoje e mais algumas aulas para a gente concluir essa parte tão importante de teontologia, tá bom? Já oramos, como é costume nosso. Mais uma vez, graça e paz. Já responde, por favor. Graça e paz, irmãos. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Que calor é esse, meu Deus? Que calor é esse? 30 graus está marcando aqui no meu termômetro hoje. Olha, o filho brinca comigo, né? Porque eu gosto muito do calor. Ele falou, e aí, pai? E aí? Como que tá hoje? Né? Então, mas Deus seja louvado por tudo, né, irmãos? De Deus vem todos os momentos para a nossa vida, todas as estações, né? Bom, meus irmãos, então vamos lá. Hoje nós vamos começar um assunto que é sobre a Trindade. Nós estaremos falando hoje sobre a Trindade. Eu quero gastar a aula de hoje sobre a Trindade, a 8ª aula sobre a Trindade, a 9ª e a 10ª aula nós iremos concluir essa matéria. Então, teremos hoje e mais 3 aulas, contando com hoje 4 aulas. Então, hoje e a próxima aula eu quero ficar sobre o tema da Trindade. E por que eu quero gastar esse período com vocês de 2 aulas? Antes da leitura do nosso texto. Porque hoje, muitas pessoas, elas não estão zelando por essa doutrina da forma que deveria. E ao fazer aqui a minha defesa, nessa introdução, eu quero dizer até de antemão que a palavra, de fato, Trindade, não aparece no texto sagrado. Mas que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é o Espírito Santo, isso não tem a dúvida. Então, eu quero gastar esse tempo porque eu noto que hoje, assim como a igreja não tem sido tão zelosa com a Bíblia, a igreja não tem sido tão zelosa com as doutrinas principais. E a doutrina da pessoa de Deus é muito importante. Para que a gente compreenda o ser de Deus, nós estudamos aqui os nomes, os desígnios, os ofícios, o caráter, os atributos. Mas agora a gente vai entrar para aquilo que de fato são as pessoas da Trindade, que revelam o próprio Deus. Então, essa aula a gente vai fazer ela com muita paciência, tirando as dúvidas, porque, como eu disse para vocês, existem até mesmo hoje certos grupos de igrejas que negam a Trindade, que muitas vezes, eu diria, vão cantar nos congressos evangélicos. E até faço aqui uma meia-culpa, porque quantas foram as vezes que eu, conversando com os ministros de música, eu não sou do louvor, mas a igreja está sobre a minha responsabilidade. E eu falo, esse hino é bonito, hein? De quem que é? Aí depois eu fico sabendo que é da Voz da Verdade. E aí eu já orientei no passado e vou até tornar a orientar de novo os ministros de música. Porque como eu não sou da área, mas a responsabilidade é minha. Pastor, a letra é linda, irmãos. Mas muitas vezes, no meio de uma letra boa, pode surgir uma letra que não é tão boa. E nós abrimos precedentes para os membros da nossa igreja seguir aquele grupo. E no momento que aquele grupo começa a ser seguido, automaticamente as mensagens, os dizeres, e quando a gente vai ver, nós estamos dando a nossa ovelha para que ela coma uma comida estragada, para não dizer podre. Então, por isso que eu falo aqui que faço meia-culpa, porque muitas vezes eu acabo não sabendo de todos os hinos e vou até corrigir mais uma vez os nossos ministros de música sobre essa questão, pedindo para que eles não toquem. Até deixa eu dar uma outra explicação, irmãos. Qual é o problema de cantarmos uma música de um autor que não seja de fato protestante, se a letra é uma letra que não agrida a nós? Vamos imaginar, se um irmão num culto X cantasse Jesus Cristo do Roberto Carlos. Olha,
Num primeiro momento, a letra pode não ser agressiva, mas a gente abre pressupostos para que os nossos irmãos comecem, então, a ouvir todas as músicas de todos os tipos de pessoa. E a gente sabe que, infelizmente, a igreja, na sua grande maioria, não tem maturidade para isso. Então, quando a gente tenta ensinar certas coisas, é para preservar os irmãos, para a gente poder cuidar deles, porque ao mesmo tempo, quando a gente chega e depois diz, irmã, essa igreja é uma seita, mas pastor, vocês cantam os hinos dessa seita. Olha a complicação que isso gera na cabeça de uma ovelha, principalmente de um novo convertido. Então, hoje é com muita frequência, eu até publiquei para vocês um vídeo ontem que dizia algo do tipo, que num congresso que estava tendo numa cidade do interior, chamaram o jovem, o Voz da Verdade, e num primeiro momento o Voz da Verdade disse que não, que eles não eram assim, que não tinham esses erros doutrinários, mas no dia do congresso lá, o pastor lá que é o dirigente do Ministério de Louvor, falou muito contra a Trindade, e aí esse pastor que tinha advertido o colegiado, falou, eu disse para vocês estão trazendo aqui num trabalho evangélico um grupo que pensa contrário a nós. Agora, irmãos, como tudo, precisamos respeitar quem pensa contrário, mas não compactuar, não é verdade? Então, fica aqui essa minha fala introdutória. Então, um dos motivos é isso, é porque hoje, mais importante do que as doutrinas, é se a banda ou o trabalho vai ter visibilidade. E eu digo que não é. Para mim, mais importante do que tudo é a doutrina. E por isso que eu disse com toda humildade também, faço meia culpa, porque tem vezes, como eu não sou da área de louvor, muitas vezes eu nem sei que ministério que é, quem é o autor daqueles hinos, então isso tem hora que eu preciso até me atualizar mais. Segundo motivo, eu tive uma experiência muito dolorosa também no ministério de um candidato nosso, que era um obreiro, que foi um seminarista, que foi fazer o curso médio de teologia no STBnet, que eu ordenei a pastor, e depois que ele saiu da nossa igreja, foi para uma outra igreja batista nacional, e lá ele ficou, e depois de algum tempo ele abriu uma congregação com essa igreja, e depois de algum tempo eu soube, alguns anos, que havia um pastor batista que estava pregando contra a Trindade. E o nome dele era o mesmo nome desse ex-obreiro meu, ex-pastor, que inclusive foi a minha primeira ordenação. Eu achei estranho, eu falei, não deve ser o mesmo. Afinal de contas, eu ensinei corretamente, o seminário ensinou corretamente. E depois, tomando um café com ele, eu descobri, infelizmente, por ele próprio, que ele disse, o Pai é Deus, Jesus não é Deus. E aí, quando ele disse isso, eu quase caí de costas, e ali eu falei, opa, então, de fato, o que eu ouvi ao seu respeito é, de fato, verdade. E ali eu indiquei, com bastante paciência, a ele estudar sobre o tema, reler todo o material, rever todas as aulas, ir no seminário, e até me prontifiquei a estar ajudando, caso ele quisesse. Passados-se alguns meses e até anos, eu tive conhecimento de que ele parou de dizer essa besteira e essa heresia, porque enquanto nós estávamos ali terminando o nosso café, inclusive foi aqui na minha casa, na minha sala, eu disse para ele, olha, agora não será mais palavras que eu ouvi dizer, mas sim que eu estou ouvindo de você. E se você não se arrepender dessa doutrina e não mudar de atitude, eu mesmo falarei para a nossa comunidade que você não é mais nosso irmão, que não compactua mais da nossa fé e te terei como um herege. Fique bem certo disso. Falando para ele, porque eu não tinha o que fazer ao ouvir de um seminarista e uma pessoa que caminhou comigo a vida toda que Jesus não é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. E ali, e depois, como eu disse, ele foi embora, deixei ele à vontade, orei muito com a igreja por ele, e soube que ele caiu em si e parou de falar essa besteira. E parece-me que o fato é que ele começou a caminhar com um judeu. E esse judeu pôs ensinos para ele, ele começou a acreditar. Bom, de qualquer forma,
Por essa razão que eu vou ser muito cauteloso aqui com vocês. Não que eu tenha medo do que eu já ensinei no passado, nada disso. Mas para vocês verem o quanto esse assunto é importante. Isso é uma das coisas mais importantes da Bíblia, no sentido de saber quem é o nosso Salvador, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo. Ora, no dia que eu digo que eles não são Deus, eu estou negando partes da Bíblia e o que esperar de mim depois disso. E entender essa doutrina é fundamental para que a gente não caia em erros. A palavra Trindade, ela sai como uma discussão de teologia sistemática na história da igreja. E aqui eu não quero fazer nenhuma defesa à palavra, mas eu quero fazer uma defesa ao ensino. Então, em cima disso que eu quero dizer para vocês, assim como as Escrituras foi perseguida sempre pelo diabo e pelos hereges, a pessoa de Deus também é perseguida. E se uma pessoa consegue alterar as Escrituras ou a pessoa de Deus, ele bagunça qualquer tipo de religião. Tá bom, meus irmãos? Então, já começando aqui, hoje a gente só vai fazer uma leitura bem breve, que é Mateus 28, do 18 ao 20. Quem achou pode ler para nós. E a gente já vai mergulhar aqui no livro-texto. Vocês estão com o livro de vocês? O livro-texto? Deixa eu ver. Aí? Chegou, Júnior? Opa, aí, ó, nova edição. Bota aí, irmãos, na tela aí. Joia, maravilha. Então aí com o livro-texto, deixa eu ver, Dil. Aí, tá vendo? Joia. Maísa, conseguiu pegar? Não? Tá joia. Eu vou estar compartilhando hoje, para efeito didático, algumas páginas aqui do nosso livro do Gruden. Mas vamos seguir o livro. Eu te peço, anote no seu livro, rascunhe, grife, para que essas informações possam ser introjetadas em vocês, tá bom? Então, beleza. Pode falar. A Maísa passar o endereço dela, que eu mando um desse aqui para ela. Presente. Passa Ela depois o endereço. Não vou nem falar, não precisa. Eu vou falar, Deus que te abençoe. A nossa irmã ia pegar com o Fabiano, né, irmã? Isso. Então. Mas é isso aí, irmão. Sempre comprando as obras originais para a gente poder estar abençoando as editoras, os autores, né, fazendo o nosso papel. E outra, livro é livro, né, irmãos? Livro é livro, né? Alguns textos impressos, xerox ou mesmo digitalizados servem como um auxílio para o momento, né? Então, hoje, a gente vai estar compartilhando algumas coisas. Acharam o texto? Quem quer ler? Eu leio. É Mateus 28, do 18 ao 20? Isso. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Agostinho de Hipona disse assim: seria mais fácil uma pessoa cavar um buraco na praia do mar e conseguir colocar nesse buraco todas as águas de todos os oceanos e rios, do que tentar explicar a Deus e a pessoa de Deus com relação à Trindade. Particularmente, eu acredito nisso. Nós não precisamos explicá-la, basta crer. Aqui, acabamos de ler declarações do próprio Jesus, na sua grande comissão, lá no monte, na Galileia, em que ele dá essa instrução aos seus discípulos, no quartel-general deles, dizendo: vão, ide, todo mundo, toda nação, todas as nações, vão. Porque eu recebi a autoridade do Pai, eu recebi, e eu tenho essa autoridade, então vão, ide.
e façam discípulos de todas as nações. Batize todos eles e ensine a eles guardarem tudo o que eu deixei para vocês. Mas quando vocês estiverem batizando eles, façam o batismo no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Porque eu estarei com vocês até os finais dos tempos ou até a consumação dos séculos. Pastor, Jesus está falando ao seu quartel-general, que representava ali, no caso, todos nós, que essa instrução é dada para eles como líderes diretos e imediatos. Eles passaram essa instrução aos seus discípulos e assim chegou até nós. E quando ele diz, vão e preguem o evangelho, ganhem essas vidas, batizem elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não precisaríamos de mais nenhum texto, além desse, para sustentar a Trindade. Esse já seria suficiente, porque esse nasce dos lábios de Jesus. E ele ainda diz, eu estarei com vocês, ou seja, eu não vou estar mais aqui, mas eu estarei, e nós entendemos depois, porque ele disse que o Espírito Santo seria derramado, que o Espírito Santo estaria conosco, ou seja, Jesus se faz presente em nós hoje pelo Espírito Santo, mas ele está à direita do Pai, sentado, ou seja, esse texto, somente esse, já seria o necessário para a gente não gastar nenhum outro tempo questionando sobre essa questão, sobre a negação da Trindade. Porque aqui fica muito claro que Deus é Pai, Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo, e que Jesus é o próprio Deus encarnado que veio fazer toda essa obra de redenção. Ponto final. Mas é claro que, se tratando de uma das doutrinas mais importantes, há muito texto bíblico para sustentar. Então, meus irmãos, eu espero que vocês sempre, mas sempre, conservem isso no coração de vocês. Porque negar a Bíblia, ou negar a pessoa de Deus, é uma das maiores estratégias das trevas. Conservar a Bíblia e conservar a pessoa de Deus, filhos piedosos sempre o farão, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, página 165 do nosso livro-texto, página 165, capítulo 14. Eu vou estar replicando aqui algumas partes agora com vocês. Mas antes de replicar, vamos passar os slides aqui rapidamente. Os slides são bem objetivos, né? Então eu vou estar fazendo os slides e a gente vai estar indo no livro, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram da leitura do texto? Estão lendo? Estão entendendo? Gostei. Eu vou falar pouco hoje, né? Vou me disciplinar, mas esse tema aí, na minha conversão, na Igreja Batista, nós combatemos demais testemunha de Jeová. Então, para mim não é novidade, porque eu vivi isso. Entendeu? Exato. Combatendo essas seitas. Sim. Ótimo. E foi boa a sua experiência, né? Sua experiência acaba sendo benéfica nesse sentido, né? Porque acaba te dando resistência contra essas questões. Joia. Alguém mais quer falar alguma coisa do texto, do livro? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos para os slides, meus irmãos. Os slides. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. A questão da Trindade. Abriu para vocês? Sim, tá aparecendo um sinal de trânsito aí. Pode ler para nós então, Dil, por gentileza. A questão da Trindade. Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Uma pergunta, né? Como eu disse, irmãos, nós não precisamos entender. Esse é um dos assuntos que nós somente enxergaremos ele, se assim posso dizê-lo, pela fé. Porque não há nada no mundo
que possa tentar explicar de forma plena o que é a Trindade. Somente a revelação. E a revelação, quando ela anuncia esse fato, ela só anuncia o fato e como é o fato, mas não explica. O que explica é que há um só Deus e que o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E todos os profetas, escritores, ou quase todos, quando tratavam desse assunto, eles usavam dessa mesma linguagem. Ou seja, a revelação deixa claro esse princípio. Eu fiz aqui uma anotação e eu até quero ler para vocês. Olha só. Uma breve compreensão da doutrina da Trindade. Eu escrevi assim: acredito que Deus, ao se revelar como Pai, como Filho e como Espírito Santo, sendo Ele o Senhor, o Eterno, deixou de propósito tal revelação para que apenas por meio da fé, olha só que interessante, para que apenas por meio da fé fosse possível crer nele e fosse possível aceitá-lo. Somente mediante essa plena aceitação, o crente inicia na caminhada espiritual com esse Deus invisível e com esse Deus que é também incompreensível. Aceitando essa revelação de todo o coração, prova que esses servos de Deus se ajustam à palavra revelada de Deus e não o contrário. Deu para entender? Quero acreditar que Deus deixou essa doutrina da forma que está. Mesmo que ela tenha sido dada a nós paulatinamente, porque podem ver que Deus foi deixando pistas ao longo dos séculos, mas na sua revelação ele foi mostrando-se. E a gente vai estudar, e por isso que eu quero gastar esse tempo em 2 aulas com vocês, para a gente poder dissecar, tanto aqui no Grudem, e se tudo correr bem e der tempo, a gente vai para os outros livros. Então, vou repetir a minha frase, porque eu acho que ela é bem objetiva. Como eu estava dizendo, Deus deixou de propósito. Deus deixou de propósito. Porque é por meio da fé que a gente acredita nele, crê nele, e obedece ele e a gente segue. Porque se a gente fosse tentar entender como o Deus único se revela para nós em 3 pessoas, a gente viveria a vida toda e não compreenderia. Então eu quero acreditar que essa doutrina que fala sobre esse Deus único que se apresenta a nós por meio de 3 pessoas, foi deixado de propósito aos filhos de Deus, de uma maneira como se Deus estivesse dizendo assim: meus servos, apenas confia. Apenas confia. Eu sou invisível, eu sou real, eu sou assim, estou me mostrando assim. Se você quer me seguir, apenas creia em mim e me siga e veja o meu trabalhar na sua vida. Eu acredito que é uma atitude de fé, é uma atitude de aceitação e é uma atitude de obediência. Porque por meio dessa docilidade, e aqui eu não estou falando que é suicídio intelectual, nós admitimos conscientemente que ele é único, mas também que ele se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E isso é consciente. Ou seja, não é utópico no sentido de é uma crendice tola e fútil. É uma crença consciente. O nome dele é o Eu Sou, que sou, Jeová, Yahvé, e ele se revela também como Pai, também como Filho e também como Espírito Santo. Mas ele deixa isso para que a gente o obedeça, creia nele e trilhe o caminho dele. Por que eu afirmo isso e gastei esse tempo citando essa breve compreensão aqui com vocês, irmãos? Porque eu vejo que isso foi feito por todos os servos de Deus em todas as épocas. Na história da igreja, nesses 2000 anos, isso aconteceu.
Os embates e os concílios teológicos, inclusive essa definição desse novo nome, que ele nos serve apenas como um meio didático, guardem isso, a Trindade, ela é uma palavra didática. Não tem na Bíblia a palavra de Trindade. Então, tudo bem, se você quer usar ou não, não tem problema. Eu, particularmente, uso com tranquilidade, porque ela representa uma ideia e ela representa a refutação de algumas heresias. Só para vocês terem uma ideia. Na igreja primitiva, havia os judaizantes e havia os gnósticos. Mas não havia ainda os arianos. Porque se houvesse, eu não tenho dúvida que possivelmente o Espírito Santo de Deus iria colocar nos lábios de Paulo algo como dando uma ideia de refutar essas heresias. E talvez ali na igreja primitiva surgisse a palavra Trindade. Não foi do agrado de Deus. Do agrado de Deus foi deixar o quê? Que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo, e tanto é que o próprio Jesus cita isso. Os escritores do Novo Testamento são, de forma abusiva, fazem isso. Então, o que eu quero dizer? Esses judeus fazem parte da última revelação, que eram judeus, guardem isso. Eles dizem em alto e bom som que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O nome do Pai, nós temos ele como Pai. O nome do Filho é Jesus e o nome do Espírito Santo nós não temos. Perceba, é Pai. A pessoa do Pai, qual é o nome? Nós não sabemos. Nós sabemos que a pessoa de Deus tem um nome. O eu sou o que sou, o Eterno. O Yahvé, o Ador, o Yahvé, o Javé, o Yehová, o Jeová. Mas esse é o nome de Deus. E o Pai, qual é o nome do Pai? Para nós é Pai. Ou Papai, Abapai. E o Filho, o nome do Filho nos foi revelado. Jesus Cristo. Jesus. Aquele que salvaria o seu povo do seu pecado. E o nome do Espírito Santo? A gente só tem o nome que é Espírito Santo, mas não tem mais detalhes. Ou seja, por isso que eu fiz questão de fazer essa citação, que eu acredito que Deus, de propósito, fez isso, para que, por meio apenas da fé, a gente realmente cresce nele, seguisse ele e aceitasse tudo que ele deixa, porque só assim a gente se inicia na caminhada. Como eu disse, na igreja primitiva, isso era consenso, não havia dúvida disso. Isso só foi começar a ter dúvida depois, ao longo dos séculos. E aí onde surgem os debates. Então, a gente precisa, quando vamos estudar essa doutrina, admitir alguns fatos. Quais fatos? Primeiro, existe apenas um Deus. Segundo, o Pai é Deus. O Filho é Deus. Jesus é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Cada um é um ser distinto do outro, ou seja, cada um é uma pessoa, mas cada um é apresentado pelas Escrituras, repito, pelas Escrituras como Deus. Não existem três deuses. A palavra Trindade, como eu disse, ela é usada de forma didática e ela é usada também de forma apologética com a sua utilidade na história da igreja e na teologia sistemática. E nós devemos fazer uso dela sim. No entanto, mesmo que as Escrituras não falem dela, a ideia dela está totalmente em todo o Velho Testamento e principalmente no Novo Testamento. Então, não ter a palavra não invalida os fatos. E por isso que eu disse para vocês que Agostinho dizia que seria mais fácil cavar um buraco na praia de qualquer... no buraco na areia de qualquer praia e jogar todas as águas de todos os oceanos para tentar compreender. Ou seja, são fé, por fé. E assim, gostaria de prosseguir aqui, mas ficou claro esses meus apontamentos? Claro, tudo bem? Pastor, ficou claro. E é incrível, né? Assim, pelo menos eu achava isso espantoso, eu tinha comigo. Eu tinha para mim isso no meu coração, que era espantoso, que é algo tão explícito nas Escrituras, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas de nenhuma maneira, nem Jesus e nem no Antigo Testamento, Deus fez questão de explicar algo sobre isso, né? Para que nós viéssemos assimilar isso no nosso espírito pela fé, é o que eu penso hoje.
É verdade. E isso, para mim, assim, me espantava muito, velho. Hoje eu já recebi isso no meu espírito. A Bíblia fala que as coisas ocultas pertencem a Deus, né? E as reveladas pertencem a nós, os seus filhos. E eu acredito que esse é um dos mistérios. Por isso, digo que eu fiz essa breve compreensão da Trindade. Porque eu creio que Deus, na sua onisciência, ele sabia que os seus filhos fiéis somente teriam êxito na caminhada pela fé. E se essa fé já começa a questionar a revelação de Deus, ou a própria pessoa de Deus que ela apresenta, é como se Deus estivesse dizendo: filho, repense, você já não está na fé, porque os meus caminhos são de fé, eu sou espírito, eu sou incompreensível. Mesmo ele tendo a sua cognoscibilidade, ele se fazendo conhecido, ele jamais vai ser totalmente compreendido na sua grandeza. E o que ele nos deixou é para que a gente creia. Por isso que eu disse, fé não é suicídio intelectual. Fé é crer em alguns postulados, em algumas doutrinas, se entregar a elas de forma consciente e plena. Eu costumo dizer sempre para mim que Jesus é o meu Salvador, que Deus é o meu maior tesouro, que eu não vivo sem Ele. Então eu verbalizo a minha fé para que eu tenha consciência disso todos os dias. E enquanto eu viver, eu quero continuar confessando os meus credos de que eu sou de Deus, que Deus é o meu Pai, que eu creio no Espírito Santo, porque isso tudo só nos afirma. E quanto mais a gente segue esse caminho da fé, mais a gente cresce. Pode ver. Os apóstolos, eles não ficavam questionando. Ao fazer a minha lição de casa hoje, natural que a gente não lembra de tudo, mas é tão maravilhoso ver as citações do Gruden, por exemplo, de Isaías. A maneira em que Isaías profetizava é magnífico. Isaías está lá, irmãos, séculos antes de Jesus. A maneira em que ele fala do Espírito Santo de Deus, de Jesus ou do próprio Deus, é como se ele estivesse já fazendo uma citação do Novo Testamento. Então, aí talvez você pergunte assim, mas pastor, por que só no Novo Testamento houve essa clareza? Ô, irmãos, é porque no Novo Testamento veio o Redentor. No Novo Testamento, o Redentor nos comprou com o seu sangue, nos remiu, pagou o preço por todos nós. No Novo Testamento, ele morre em nosso lugar, ele ressuscita, ele é assunto aos céus. E ainda no Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado. Por isso que no Novo Testamento fica muito claro. E aí a gente compreende mais uma outra frase do próprio Agostinho. Ele dizia que o Velho Testamento é o botão da rosa. E o Novo Testamento é o desabrochar dessa rosa. É o descortinar, né? É o descortinar. Por isso que nós devemos sempre lembrar que esse Novo Testamento ele foi escrito por judeus, e o maior escritor dele, inclusive, foi um fariseu de fariseu, para ir na contramão de qualquer tradição judaica mesmo. Deus até nisso foi extraordinário. Ele não deixou com que a maior revelação do Novo Testamento ficasse nas mãos dos pescadores. Eles foram os chefes dos chefes ali para expandir o reino, para abrir as portas do céu entre judeus e gentios. Mas depois Deus levanta um fariseu de fariseu, que é Paulo, para contra-argumentar com toda a tradição errada que eles estavam vivendo, para trazê-los de volta e dar a ele metade do Novo Testamento. Para quê? Para realmente deixar claro, olha, esse descortinar. E para dizer para os judeus daqueles dias, olha, vocês fizeram da lei de Deus uma tradição de homens. E aqui eu estou guiado pelo Espírito Santo, estou dizendo, parafraseando, mostrando para vocês o caminho de Deus. Como se ler o Velho Testamento, a lei, os profetas, como se entender o Filho de Deus e como seguir o Filho de Deus, que é esse que nosso povo aguarda, que Abraão aguardava, que Moisés aguardava, que Jó aguardava. Ele chegou e o nome dele é Jesus Cristo. Ele morreu e eu prego ele, esse Cristo crucificado. Vou me encontrar com ele. Pode ver, Paulo, com a sua mente célebre, de teólogo, de fariseu e de filósofo, não fica explicando as coisas no intelecto humano. Ele fala pelo poder do Espírito. Ele recebe as revelações, ele fala. Ele crê na ressurreição.
fala para gregos da ressurreição, os gregos não entendem nada, ele tenta explicar na forma não gentia, mas na forma bíblica para um gentil. Ou seja, olha, a ressurreição existe, Jesus existe, o Espírito Santo existe, a gente não é Deus coisa nenhuma. Então, percebam, ele poderia ter um novo... As palavras de Paulo poderiam ser catedráticas, e não são. São pelo poder do Espírito. Né? Então, é fantástico, né, Gil? Então, persuasão humana, né? Mais algum comentário, meus irmãos? O cristianismo puro e simples, C.S. Lewis, ele disse uma frase muito interessante lá sobre a Trindade. Ele diz que seria impossível o nome de Deus ser amor se não fosse a Trindade. É impossível, porque o amor só pode ser demonstrado a outrem, né? Não pode ser para si mesmo. Deus, na sua essência, em toda a sua eternidade, amou o Filho, amou o Espírito Santo e vice-versa. E por isso que o nome dele é amor, porque ele sempre amou, né, na sua eternidade. Maravilha, citação muito linda. Diga, Júnior. Não, assim, falar só que essa doutrina é uma doutrina, né, que ela tem consistência e é plausível na própria palavra, né, subsidiada pela palavra do Senhor. Não é uma fé cega, né, como você bem falou. Sim, é uma fé exatamente. Que tem subsídio bastante consistente na palavra de Deus. Sim, na revelação temos muito. Por isso que eu li esse texto de Mateus 28, dizendo e afirmando que ele já bastaria, mas ele é só uma gota num oceano de afirmações, só para embelezar. Né? Então vamos lá, continuando aqui o slide. Pode continuar para nós, Gil, por gentileza. A questão da Trindade, doutrina de Deus, perguntas normativas. Pode ler, Gil. Ok. Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Resposta: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus, e existe só um Deus. Wayne Grudem. Joia. Vamos passar rapidamente pelo slide e depois a gente vai para o livro texto, tá bom, meus irmãos? Resumo bíblico sobre a doutrina da Trindade. Pode ler, Gil. Há um só Deus. Deus é três pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. Vamos analisar aqui, até mesmo na gramática. Há um só Deus. Deus, singular. Deus é três pessoas. Como poderíamos... 3 em 1. Hã? 3 em 1, lembra do 3 em 1? Sim, 3 em 1. Mas assim, aqui, muitos vão dizer, Deus são três pessoas. Não. 3 em 1 é diferente de são. Exatamente. Se a gente coloca aqui são três pessoas, a gente já remete a uma ideia de três deuses. Não. Então, essa afirmação do livro-texto do Grudem é muito interessante, e aqui ela está muito rica de informações. Deus é três pessoas. Pastor, não estou compreendendo, é por isso que eu falei que é por fé. Se for por compreensão, a gente precisaria do auxílio dele, nos abrindo os olhos diante dele, ouvindo as palavras dele, mas ele simplesmente... Essência, né? Hã? Aí é em essência. Então, a gente vai ver também essas discussões da essência, a gente vai ver que, inclusive, Júnior, você já deve ter visto no livro, que todo tipo de comparação que fazemos, mesmo assim, ainda é muito pequeno em comparação àquilo que ele é. Porque todas as nossas analogias, elas acabam sendo falhas. Por exemplo, qual é uma... Bom, deixa eu só concluir aqui, e a última frase, cada pessoa é plenamente Deus. Tá bom? Tudo bem até aí, irmãos? Tá tranquilo? Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Quais são as analogias que vocês já viram sobre a Trindade, irmãos? Vamos lá. O Grudem vai trabalhar isso mais para frente, mas eu quero já fazer aqui um breve debate. Bom, posso citar uma? Pode, claro.
A água tem 3 estados, não tem? Líquido, sólido e gasoso. Joia. Ela deixa de ser água no seu estado. 3, Deus é um só. 3 pessoas com 3 funções. Eles não deixam de ser, na essência, Deus. Não deixa de ser água. A água está gelada, está sólida, mas é água. A água está em estado gasoso, mas é água. Então não deixa, líquido, é água. Joia. Outras comparações e analogias. Mesmo a água, Júnior, quando a gente vai fazer uma comparação da pessoa eterna de Deus, ainda a água não vai representar tudo, mas é uma analogia. É o que tem. Uma analogia. É. Alguém já ouviu falar de outras analogias? Gil, irmã? Eu já ouvi essa da água também. Estado líquido, sólido e gasoso, mas sendo o H2O em sua essência. Joia. Alguém já ouviu falar do triângulo? Triângulo Também. perfeito? O triângulo, o triângulo perfeito, ele, onde você vira, ele está nas mesmas dimensões. Então seria o Pai, Filho e Espírito Santo. São analogias que tentam explicar, mas são falhas. Outra analogia é do ovo. A casca é ovo? A gema é ovo? A clara é ovo? É uma outra analogia que explica de forma didática para a gente tentar mostrar. Só que, olha que interessante, essa analogia do ovo já complica um pouco mais. Porque a essência é um pouco diferente. A essência da casca é diferente da essência da gema, que é diferente da essência da gema e da clara. Então, você vê... secundárias. São partes secundárias. Então, mas quando pegamos o ovo, é uma ideia. Mas são analogias, então vão existir várias. Mas todas elas têm a sua falha, tá, irmãos? Por isso que é por meio da fé que a gente aceita na Trindade. Aceita que Deus é Pai, porque a revelação deixou assim. Aceita que é Filho, porque... Imagine Davi, irmãos, quando estava dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor, peraí, Espírito Santo, não estou entendendo. Já pensou se Davi fizesse isso quando ele está escrevendo o Salmo? Já pensou? Graça e paz, pastor Johnny. Tudo bem, pastor Raio, irmãos? Graça e paz. Desculpa o atraso. Tranquilo, meu irmão. O irmão avisou que estava no trânsito, né? Vamos lá. Então, imagine Davi, quando recebendo aquela composição, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, Espírito Santo, estou entendendo nada. O Senhor disse ao meu Senhor, tem 2 Senhor? Olha, ele apenas segue. Que o Espírito Santo estava falando, não tinha dúvida. Pastor, era assim que era uma revelação bíblica? Claro, irmãos. O que a Bíblia vai falar? Que o Espírito Santo, usando homens santos, falaram da parte de Deus. Eles escreveram, eles receberam. É simples assim. Pastor, mas o senhor está falando... É claro que não, meus irmãos. O Espírito Santo vinha sobre eles. Como isso acontecia? Aí é outro mistério, mas eles não tinham dúvida da revelação. É tão fácil compreender isso, quanto foi fácil no dia que o Espírito Santo falou para Davi, pode enfrentar Golias com 5 pedrinhas. Agora eu te pergunto, vamos lá, foi fácil? A gente conhece a história. A gente sabe do final da história. Mas coloca no lugar de Davi, vendo todo Israel lá morrendo de medo. E de repente Davi chegando para Saul e falando, deixa eu ir. Que esse circunciso aqui não vai afrontar o Deus de Israel. Oh, meus irmãos, tinha um exército. Ele era, eu brinco, né? Que ele foi levar comida para os irmãos. Ele estava fazendo trabalho de entrega ali. Só que naqueles dias não tinha motoboy, tinha jegue, né? Era o jegue boy ali. Um adolescente, né? 15 anos. Não, um jegue boy ainda, irmãos. Pensa. Cheio do Espírito Santo, temente. Mas ali veio. Como que aconteceu isso? Foi só ousadia pela ousadia? Não, irmãos. Ousadia pela ousadia, a gente vai ver Jefté fazendo ousadia pela ousadia. A gente vai ver Sansão fazendo ousadia pela ousadia e virando o quê? Virando jegue. Ou seja, a ousadia não diz muita coisa. A ousadia ali de Davi foi uma ousadia que a gente entende guiada pelo Espírito Santo. Não é assim? E o que acontece? Com aquela pedra ele não vence Golias?
Eu acredito que de uma forma muito mais piedosa eram as revelações. Então, quando ele tem a clareza e ele recebe, disse o Senhor ao meu Senhor, ele não fica questionando o Pai, ele não fica questionando, ele apenas escreve. E o Novo Testamento traz a pessoa do Pai, traz a pessoa do Filho. Claro ou não? Claro, né? Interessante, né, irmãos? Tudo bem? Beleza? Então, podemos prosseguir? Tá fritando até o meu computador aqui, viu? Tão quente que tá hoje. Vamos lá. Continuando. Continua, Gil, para nós. Resumo bíblico sobre a Trindade. Há um só Deus. As três diferentes pessoas da Trindade são um. Não apenas em propósito e em concordância no que pensam, mas um em essência. Um na sua natureza essencial. Em outras palavras, Deus é um só ser. Joia. E aqui tem vários textos bíblicos, Deuteronômio, Êxodo, Isaías, 1 Timóteo, 1 Coríntios e Tiago. Joia. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Amém. Continua para nós, Gil. Deus é três pessoas. O fato de ser Deus três pessoas significa que o Pai não é o Filho. São pessoas distintas. Significa também que o Pai não é o Espírito Santo, mas são pessoas distintas. Joia. E os textos bíblicos aqui de João, Hebreus, Mateus, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios e 1 Pedro. Ou seja, são distintos. Pastor, mas como pode? Pode, ele é Deus. A gente aceita. É por fé. E a gente obedece o que está na revelação e ponto passivo. Pastor, mas não era mais fácil tudo ser Jesus? Era. Concorda, irmãos? Vamos lá. Não era mais fácil tudo ser Jesus? Claro que era. Jesus é o Pai, Jesus é o próprio Filho que encarna, mas ele é Deus. Jesus é o Espírito Santo, porque depois que ele vai lá para o céu, ele vem. E Jesus, sendo Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele é tudo. Seria mais fácil, não seria? Seria, mas isso está na Bíblia? Não está. Então não dá para ser. Simples assim. Mas, então não é mais fácil só o Pai ser tudo? E Jesus, o Filho de Deus, mesmo sabendo que ele era um ser divino, mas não comparado ao Pai, e o Espírito Santo só ser uma força, seria mais fácil, seria até mais compreensível. Mas a Bíblia respalda isso? Não respalda, então não dá para ser. Estão entendendo? É tão simples contestar essas crenças, porque na hora que a pessoa traz o que é mais lógico, você fala, beleza, o que você está falando é muito lógico. Mas a Bíblia sustenta essa lógica? Não, não sustenta. A Bíblia sustenta um caminho mais difícil. Então, desculpa, mas não adianta. Mas eu não compreendo. Mas Deus não está pedindo para a gente compreender. Deus está pedindo para a gente aceitar. Meus irmãos, quer compreensão mais difícil do que saber que a nossa alma foi salva pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário? Você foi comprado pelo preço dele e você está disposto a morrer por isso, e a gente dedica a nossa vida nessa palavra de que ele morreu no nosso lugar, e a gente troca tudo nessa vida por causa disso. Quer coisa mais louca do que essa? É fé. Sim, claro. Eu creio, estou disposto a viver. Sim. Dediquei minha vida para a obra dele, para o reino dele, mesmo que eu tivesse uma outra tarefa secular, a minha vida é para ele. Daquele dia que eu entreguei a minha alma a ele, a minha alma pertence a ele. Mas quem disse que ele existe? Quem disse que tudo que você crê não é uma fábula de loucos e lunáticos religiosos? Pois é, mas mesmo que fosse tudo isso, conscientemente eu entreguei a minha alma a ele. A minha alma é dele. Eu acredito nessa que você disse que é fábula, que ele na cruz morreu no meu lugar. Mas é louco. Tudo bem. Isso é fé. É fé. O que é bom para você? Crer na matéria? Crer na ciência? Joia. Para mim, não é. É fé. E que é a coisa mais louca de que ele vai vir nos buscar
no soar da última trombeta e que num piscar de olhos nós seremos aí. Isso é loucura total. Cheirou, cola e comeu a latinha. Mas isso. Eles querem racionalizar um racionalismo absurdo. Eu lembro que eu tinha uns embates com os TJ, e quando eu falava eu nem usava, eu não gosto do termo trindade, eu gostava de triunidade. Quando eu tocava nesse tema, eles disseram, não, eu não vou falar muito disso aí, não, que isso aí não é complexo e não dá para entender. Né? Mas pode falar. Às vezes que eles falam, estava lá, como vocês admitem? Você deixa de ser infantil, porque Deus ele faz o que ele quer. Se eu estou cheio do Espírito Santo, Deus está em mim. Ele pode estar, e ele pode ficar de múltiplas formas. Ou seja, porque ele é uma pessoa, ele não pode... A pessoa que crê no Senhor não pode estar cheio de santo. Né? Quer dizer que não pode estar cheio de uma pessoa. É um absurdo. Agora, você viu o que você falou, travou um pouco, mas quando você disse, Júnior, que a gente crê em algo infantil. Que coisa mais infantil do que as nossas fés? Se a gente fosse humanamente... Pode ver, irmãos, um garoto começa a crescer, ele começa a questionar tudo, porque foge tudo do padrão. A nossa vida, literalmente, ela é totalmente incompreensível. Algumas coisas são compreensíveis, vai. A igreja é um bom lugar para se cuidar dos filhos, ensina-se coisas boas, mas tirando isso, irmãos, tá na igreja, viver para adorar a Deus, se não adorar a Deus não tem sentido a vida. Pregar um evangelho de um Cristo que morreu e ressuscitou, e que nasceu de uma virgem, que Deus criou tudo em 7 dias, e que um dia a gente vai... É tudo muito louco, irmãos. Alguém já diz assim, né? Existe ser extraterreno. Está aqui, um grupo de ser extraterreno. Aqui, a gente sabe que aqui não é nossa morada. É tudo ser... Pensa, parece papo de louco. Por isso que uma pessoa cética, racional, quando vê os argumentos, as ideias, a fé, fala, isso tudo xarope. Orar para o invisível, buscar a Deus, crer que Deus se comunicou num livro, é loucura. E que agora você recebe dons desse Deus, é loucura. A única coisa que as pessoas se calam... Acreditar que a cobra falou... A única coisa que as pessoas se calam é... Porque depois que a gente começa a viver essas dimensões, a nossa vida é transformada pelo poder dele. Aí isso é tipo assim, é onde eles entram em parafuso. Tipo assim, pelo amor de Deus, como pode ter tido essa mudança na natureza? Agora perceba, isso acontece com quem é nascido de novo. Por isso que a igreja de Jesus não tem nada a ver com a religião dos crentes, necessariamente. E por isso que a gente tem uma tarefa singular de ser uma igreja de verdade, não só um grupo religioso, mas um grupo de crente. Porque um grupo de crente está para um monte de tábua como uma verdadeira igreja de Jesus está para um móvel. Totalmente diferente. Lembra da unidade? Né? Muitas vezes a gente está vendo um monte de tábua e fala que ali é filho de Deus, ali é só uma tábua, é mais uma religião. E aí quando a gente vê uma estante, fala, não, ali é um crente. Ali é uma igreja. E aí onde entra essa dimensão da gente poder valorizar e elevar o nosso cristianismo. Que Deus nos ajude, né? Tá bom? Beleza, irmãos? Continuamos? Beleza? Alguém quer comentar mais alguma coisa? O pastor falou sobre salvação e eu lembrei de uma frase acredito que foi o Luciano Subirá que falou. Eu não tenho certeza. Mas ele falou que sem a Trindade seria impossível que houvesse salvação. Por conta que o nosso Deus, ele é santo. E totalmente isento de pecado, né? Separado. Mas aí vem o Deus Filho e redime os nossos pecados. E vem o Espírito Santo de Deus e aplica toda essa obra em nós, nos reconciliando com Deus. Glória a Deus, que frase maravilhosa. Depois tenta descobrir se foi dele. Mas o pensamento, seja dele ou de outro pastor, é lapidar. A irmã Cleusa vai falar, ela levantou a mão. Agora, olha só. Lembra da aula da imutabilidade? Lembra que eu disse que a imutabilidade não significa necessariamente
alteração, mas um aperfeiçoamento. Não é que Deus não... ali houve a alteração da imutabilidade, da essência, não. Se houve uma ampliação, é por causa da nossa redenção. Lembra que eu disse que o maior memorial nosso de que Jesus é o nosso Salvador é ele ter um corpo humano glorificado que abre as portas do céu. Então, lá no céu, quando nós adorarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós veremos na figura do Filho com o corpo glorificado, porque outrora era só um espírito, agora é um espírito com corpo. Esse é o maior memorial para toda a eternidade da obra de redenção que ele realiza por todos nós. Então, mesmo o corpo aparentemente ter tido uma alteração, não é uma alteração no sentido de mudança, de diminuição. E é de aprimoração, de aprimoramento no sentido como obra redentiva, não por causa dele, que Deus não precisava mudar a sua essência, mas é o memorial dele por nós. Não muda a essência. Então, não muda a essência da imutabilidade. Aperfeiçoa ela por causa de nós, pecadores. Nós, exatamente. Aleluia. Aquela coisa, por exemplo... Esse assunto, para mim, sempre foi assim muito, difícil para mim entender. Eu li certa vez em 1 João, até estava procurando aqui para me mostrar para o pastor. 1 João 4,15, que diz assim: se alguém confessar publicamente que Jesus é filho de Deus, filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aí eu fico pensando, né? É difícil, que nem o pastor falou, né? É mais fácil a gente pegar a água do mar todinha e colocar num buraco do que você tentar explicar essa trindade, porque é difícil. Só quando Jesus voltar que a gente vai entender. Exatamente. Não é? Então, mas tem coisas que a gente fica pensando. Sim, agora, a irmã, por exemplo, a fala do Gil já traz uma resposta para essa ideia. Porque no momento em que Jesus ele vira homem e morre para nos salvar, explica toda a trindade. Fica claro, fica lúcido. E aqui, irmãs, essa questão de... nós temos na nossa composição essa ideia do pai e do filho. Então, nós trazemos essa inferioridade. Mas a gente não tem que fazer essa leitura da inferioridade. A gente tem que fazer a leitura do relacionamento. É pai e filho. Relação. Pode ver que é pai e filho, sim. São pessoas que são apresentadas assim. Na revelação foi assim. Mas não é que haja, segundo a revelação, essa inferioridade. É que houve o quê? Uma manifestação nos seus papéis. Então, Jesus ele se torna filho para representar a gente. Porque Deus não tinha criado um filho e uma filha no Jardim do Éden? E o que aconteceu com esse filho e com essa filha? Se perderam. E o que aconteceu com todos os descendentes de todos os filhos? Se perderam também. Então, o próprio Deus teve que se tornar também um filho para se igualar a nós, para poder voltar ao processo do Pai. Então, eu sei que muitas vezes a ideia que dá é que há essa questão de inferioridade. Mas quando o próprio Jesus fala do Pai, ele eleva o Pai. Mas também, em alguns momentos, ele mesmo se afirma, como foi o caso para Filipe. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, porque tem tantas passagens, né, que nem a passagem da cruz, né, que ele fala assim: Pai, por que me abandonastes? Aí é muito difícil de entender, né? Não, se a gente for, irmã, por essa razão, a gente está aqui, e aí onde entra as igrejas pregando essas verdades e ensinando, não só no seminário, mas nas igrejas, porque quando a gente começa a entender a Bíblia completa, por exemplo, esse
Esse momento, o que Jesus estava trazendo sobre ele? Ele estava trazendo a culpa de toda a humanidade. Vamos imaginar que em toda a existência de Jesus, ele era Deus eterno antes de ter nascido. Ele deixa a sua glória e nasce como ser humano. E ele vive aqui, sofre os mesmos dilemas nossos, mas inicia o ministério e começa ali o ministério, morre no nosso lugar. E na hora que ele está morrendo no nosso lugar, o que acontece? Todo o pecado de todos os seres humanos, de todas as gerações, vem sobre ele. O que acontece quando a gente está em pecado? A gente tem a presença do Pai. Por isso que a gente compreende essa fala. Além de tudo, essa fala também era o cumprimento dos Salmos. Mas essa fala também pode ser lida como o momento em que ele está literalmente se tornando maldito no lugar de todos nós. E por essa razão ele se sente sem a presença do Pai que o acompanhou para sempre. Também é uma outra leitura que a gente faz. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Porque a profecia dos Salmos fazia essa citação. Porque pode ver que essas palavras de Jesus também eram o quê? Uma profecia dos Salmos. Então ele cita os Salmos, mas ele personifica também essa experiência. Ele está pagando o nosso pecado. Ele está sentindo a ira de Deus. Esses dias eu vi um podcast do Paulo Júnior, foi fantástico, fantástico. Depois eu posso até publicar para vocês, irmãos. Ali foi o momento em que a ira de Deus caiu sobre Jesus. A mesma ira de Deus que deveria cair sobre todos nós e sobre todos os condenados, caiu sobre Jesus. Então, imagina como esse momento foi doloroso para o pai derramar a ira dele sobre o próprio filho e o filho sentir voluntariamente, porque ele sabia que ele estava sendo preparado para aquela hora. Esse é o momento mais difícil. Entendeu, irmã? Eu entendo. É difícil para a gente assim, encaixar tudo, né? Mas é porque a gente lê uma coisa, se a gente lê uma palavra aqui, outra ali, você não tem um estudo, né? Você não tem uma regra para você conhecer a palavra, né? Que você vai pegando assim, porque nem eu falei para o pastor que eu lia por tópicos, eu escolhia um assunto e lia sobre aquele assunto. É como naquela passagem também do batismo, que está o Espírito Santo, a voz de Deus e Jesus sendo batizado. Ali estavam os três. Então, agora, só para eu poder tentar explicar mais uma coisa para a irmã. Por essa razão, irmã, olha só. Quando no início dessa aula, eu citei sobre esse obreiro, que foi um filho meu na fé, que foi um discípulo meu, que depois, quando eu soube que ele estava se enveredando por um caminho herético, eu falei, não acredito. Porque, assim, a gente só vai para um caminho herético, irmã, quando a gente tem alguém dando instruções sobre aquela heresia. Por essa razão que nós precisamos ler sempre a Bíblia do começo ao fim, livro por livro. Ler, reler. Quanto mais a gente ler a Bíblia, mais claro ficam os valores de Deus em nós, mesmo que alguém tente moldar a ideia errada ou herética dela e introjetar na gente, a gente já tem os textos que a gente contra-argumenta. Agora, no momento que, por exemplo, irmã, que nem a irmã, né? A irmã teve uma história. A irmã passou no passado por várias outras religiões. Então, muitas vezes, pode ver que a maioria das religiões tem os seus códigos. Mas eu não tenho nada assim, eu não guardo nada nem da Adventista, nada, nem da Igreja Atalaia, não guardo nada. Que nem a Igreja Adventista, a única coisa que eu gosto, que eu lembro sempre, são os louvores. Do resto, eu nem paro para assistir nada, não quero nem ver nada. Eu não então, guardo mas você sabe, irmã, por exemplo, que nem eu fui um católico, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com as ideias católicas, porque eu cresci no meio católico. Então, se eu não tomar cuidado, eu posso ser enredado por aquilo que um dia foi a minha, vamos dizer assim, foi o começo da minha compreensão sobre Deus.
Então, eu sei que a irmã, por exemplo, por isso que eu digo aqui, e esses assuntos, irmãs, como que a gente é sanado? É palavra. É palavra. É por isso que eu falei para o pastor. Eu não ouvi isso de ninguém e, na minha ignorância, eu li, não entendi. E muita coisa que eu leio na palavra, eu não entendo. Sim. E por isso que eu estou aqui tentando, né? Mesmo que eu não interajo muito com vocês, mas eu aprendo. Eu fico ouvindo. Aí eu vou procurar na Bíblia para ver como que é. Qualquer coisa que eu escuto, eu vou ver na Bíblia se realmente é aquilo que está dizendo. Joia. E sabe, irmã, inclusive, só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu vou até dar uma instrução depois para vocês sobre o nosso livro dos Fundamentos da Fé. Eu vou dar uma instrução para vocês sobre algo que eu achei super interessante. Eu vou falar para vocês fazerem numa nova ordem, mas depois eu passo para vocês, que é vocês, primeira coisa, anotarem os versículos, antes de ler o livro, ler a Bíblia, responder o versículo e depois ler o livro. Entenderam? Eu estou fazendo assim. Eu leio a Bíblia, e depois aí eu vou no versículo, aí depois eu leio o livro para ver se... Exato. Então eu vou dar essa instrução depois. Mas assim, irmã, fique tranquila, irmã, porque muitas coisas a gente vai sendo esclarecido aos poucos. Por isso que eu falei que vamos gastar 2 aulas para tratar desse tema. Entendeu? Tá bom? Tudo bem? Esse texto que a irmã citou aí, eu já conheço muito bem essa refutação principalmente dos TJ. Em primeiro lugar, nós temos que conhecer o texto no original, no grego. O que está falando? E próprio João, se começar a ler João, você vai ver que o professor Raí falou lá atrás sobre eles, o gnóstico admitia que Jesus ressuscitou ali e era espírito. E João fala, não, ele era o filho de Deus, era carne. E aqui ele traz a humanidade de Jesus. Isso, obrigado, Júnior. Eu ia até fazer essa citação. Obrigado. Viu, irmã? O texto que a irmã citou de 1 João, eu ia fazer a citação, entramos em outros assuntos, mas o Júnior está recordando muito bem. Pode continuar, Júnior. Que é 4,15. Então, todo o texto e contexto de João está refutando, é uma apologia contra os gnósticos. Exatamente. Não era no espírito, ele era em carne. A humanidade de Jesus não deixava de existir. E só recapitulando, irmã, o que era o gnosticismo? Era um pensamento filosófico misturado com religião que dizia mais ou menos o seguinte, que havia uma separação entre o corpo e o espírito, que a matéria é má e o espírito é bom. Se Jesus nasceu em corpo, logo ele era pecador. Exatamente. Então, como eles faziam a leitura de Jesus? Que Jesus era como um anjo, que tinha forma apenas aparente de corpo, mas ele não era em corpo. Por isso que João fala, não, ele era o Filho de Deus. Ele identifica, ele nasceu. Outro texto que João também vai falar é que o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne... Ué, mas o que é isso, pastor? Durante muitos anos eu aprendi, principalmente nas igrejas pentecostais, quando caía o endemoniado, o irmão falava assim, Jesus Cristo veio em carne e demônio. Aí o demônio falava, não vem, aquele espetáculo todo. Mas na realidade pode até servir para isso, e de fato já vi mesmo que serve mesmo, porque o próprio demônio odeia admitir, que Jesus veio em carne, porque o fato de Jesus ter vindo em carne foi a destruição de Satanás e a destruição dos demônios. Então, mesmo que o pentecostal, na sua leitura simplória, fez um exorcismo ali, expulsando o maligno, deu certo. Porque, de fato, o diabo fica revoltado com essa afirmação. Mas qual é a essência do texto ali de João, quando fala o espírito que não confessa que Jesus é em carne? Se alguém está dizendo que Jesus é apenas um espírito e não é carne, esse espírito não é de Deus. Ou seja, esse pregador, essa pessoa que diz... Entendeu? Você vê, irmão? Por isso que estudar ela é fundamental. Né? É o que João estava dizendo ali. Que muitos estavam dizendo, não, Jesus não veio em carne, porque a carne é pecadora. Ele veio em espírito. Então, vamos supor que eu chegasse aqui numa aula, no seminário ali, e
que falasse, não, irmãos, não, Jesus não veio em carne. Então era como se João estivesse dizendo, quem diz que o Espírito não vem em carne, esse Espírito, ou seja, essa pessoa não é de Deus, que ela está sendo conduzida por um Espírito que não é o de Deus, porque o Espírito de Deus vai dizer que ele encarna. E nós somos testemunhas. Por isso que quando ele vai escrever João 1:1, ele fala que ele veio, ele habitou entre nós. Entendeu, irmã? Entendi. Por isso que a Bíblia ela se responde. Tá bom, meu irmão? Entendi. Beleza? Beleza. De contexto, né? Sim, sim. Mas a irmã vai ser esclarecida. E é para isso que a gente está aqui, irmãos. Não, a gente tem que, não pode ter vergonha, tem que perguntar. A dúvida tem que ser sanada. Exatamente. Não é? Tá bom? Então, beleza? Vamos dar uma pausa agora para a gente ir para o intervalo? Tá bom, pastor. Joia. Então, vou parar aqui a gravação, vamos parar 5 minutinhos e já voltamos para o segundo bloco, tá bom? Tá bom. Joia.